dia, fala da Santa Luz, do Santo Deus de luz, o Santo Cristo de luz, o Santo Deus, o Alfa Omega, do livro de Apocalipse, o Deus de luz, o Cristo é luz do mundo, e a luz do mundo, como diz João Batista, que o Cristo era a luz, representa aquela luz redonda lá no céu, representa o Santo Cristo, a luz do mundo, o Santo Deus, o Pai do Santo Cristo, e a luz representa o irmão santo, que aquela luz é santo, aí vem outra de noite que é santa, como a luz do sol e da lua. Então, quando Deus criou as três grandes luminárias que diz na Bíblia, é aquela luz lá que está ali atrás. Aquela luz tem vida, ela está viva no céu, ela pode te ver, ela pode te ouvir. A palavra de Deus que entra naquela luz vai para o próprio Deus. Então ela é uma luz que veja e ouve os irmãos, as irmãs clamando para Deus. Então quando você vai orar para Deus, você olha naquela luz, você pode orar. Aí de noite vai vir a luz como a lua e os anjos junto de luz. Que é os anjos irmãos de luz que estão junto com a lua. Vai parecer umas grandes estrelas brilhando, iluminando um avião à noite voando no céu com as luzes acesas. É os anjos de luz, é os anjos do Criador Deus, o Santo Pai Criador que é Deus, o Pai Criador, e aquela luz representa o Cristo vivo, o irmão Cristo, que morreu na cruz lá em Israel para limpar o pecador, a pecadora ser perdoado e perdoando o pecado dos irmãos e das irmãs. E aquela luz está ali para limpar o pecado de qualquer irmão, de qualquer irmã que se arrepende, como o próprio Cristo, Santo Cristo pregou. Eu vim para limpar os pecadores e as pecadoras, e não aqueles que julgam ser justo ou está limpo, não sei como que é, que vai nas igrejas ou fica nas praças ensinando, mas não tem a luz lá. Você pode estar aí na igreja, você pode estar se perdendo dentro da igreja e não está sabendo. Então ali tem aquela luz ali que indica a luz de Deus, a luz do Cristo. Quando Cristo nasceu no Espírito, que diz que Cristo nasceu no Espírito Santo lá, no Espírito Santo, quando Cristo nasceu no Espírito Santo, nasceu aquela luz estava junto. Então, quando o Cristo nasceu no Espírito Santo, então teve aquela luz indicando o nascimento do Cristo. Todo o homem, toda mulher que nasce no Espírito Santo ou na Espírita Santa vai ter aquela luz indicando que o irmão é nascido no Espírito Santo, o homem irmão, a mulher irmã é nascida na Espírita Santa, vai vir daquela luz. A bolinha aqui que está voando aqui é o Espírito Santo. Aí está vindo lá daquela luz. Você só enxerga através daquela luz lá. Se você faz um vídeo filmando aquela luz lá, aí você vai ver uma bolinha que aparece. Aí você vai saber que o céu é o homem que nasceu no Espírito Santo, ou uma mulher que nasceu na Espírita Santa. Então você vai ter que ver aquela luz para ver o Espírito Santo. Você enxerga através da luz. Se não tiver luz, você não consegue ver. É invisível ao olho do homem, é invisível ao olho da mulher, é invisível ao olho de qualquer um, se não for dado para saber da verdade. Então aquela verdade, aquela luz que indica o Espírito Santo, representa o Espírito Santo Pai, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é santo, o Espírito Santo Pai, Espírito Santo Filho, vem de Deus. Então vem lá da luz de Deus, lá o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, a Espírita Santa, é uma bolinha redondinha que voa da luz. Então quando você filma aquela luz lá atrás, está lá atrás voando, ela tem vida, ela pode ter o vicário do seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo, o homem que tem o Espírito Santo, a mulher que tem o Espírito Santa, vai ter aquela luz andando junto com o homem no céu. Está no céu, aí você vai sentir um calor te queimando, é o Espírito de Deus, que é aquela luz te querendo que você aprenda sobre aquela luz, para você ensinar para outros irmãos, para ensinar para outras irmãs. Aí o irmão que não tem coragem de ensinar aquela luz para o outro irmão,
Ou não sabe que aquela luz é a luz do Espírito Santo de Deus. É bom aprender que aquela luz representa o Espírito Santo do próprio Deus, ou do próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que vem daquela luz, e a bolinha é o Espírito Santo do próprio homem e da própria mulher, é a bolinha pequenininha aqui. Se você tem o Espírito Santo pequeno, com a sua fé ainda está meia fraca, meia pequena, tem que aumentar a fé mais no Deus, no Santo Deus, no Espírito de Deus, amar mais o Espírito de Deus que você mesmo. Então ama mais aquela luz que é o Espírito de Deus que você mesmo. Amou mais aquela luz que é o Espírito de Deus que é de Deus, amar a luz que é o Espírito de Deus mais que você próprio. Depois ama o Espírito, o irmão, a irmã que não tem o Espírito Santo ainda, que não tem Espírito Santo, que não tem conhecimento algum para vir conhecer o Espírito Santo. E a Espírita Santa vem da luz, então você tem que filmar assim, como eu estou fazendo esse vídeo aqui, para mostrar aquela luz lá, que é do Espírito Santo de Deus, o Deus existe, a luz do Espírito Santo de Deus existe, o Espírito de Deus é real, que é o Espírito Santo do próprio Deus. Deus é santo, então ele é Espírito Santo. Então se Deus é santo, é o Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. Aí a bolinha é o seu Espírito Santo do homem que tem, ou da mulher que tem, como um filho de Deus, que Deus aceitou o homem como filho, como aceitou o próprio Jesus Cristo. O Cristo lá, o Jesus Cristo, Santo Jesus Cristo, que dá o Espírito Santo para o homem, para a mulher, e aquela luz indica o Espírito Santo, que o homem foi aceito através do Espírito Santo, e a mulher também através da Espírita Santa, e vem daquela luz para os que crê e se salvar para sempre. Se você quer ser igual a Jesus Cristo, igual os 12 discípulos de Jesus Cristo que ressuscitou ao Espírito Santo, porque Jesus Cristo batizou o seu discípulo no Espírito Santo, a Maria Madalena na Espírita Santa, e não lhe desceu o Espírito Santo para os seus 12 discípulos. E para as discípulas de Jesus Cristo, vinha daquela luz lá, os seus 12 discípulos de Jesus Cristo talvez não sabia que era daquela luz, talvez ninguém sabe que vem da luz, o Espírito Santo, então vem daquela luz lá o Espírito Santo, que Jesus Cristo disse que o seu Pai ia dar, e eu ia mandar o Espírito da verdade quando estivesse perto do fim. Então já está perto do fim da ressurreição do povo. Aí aquela luz leva o Espírito Santo e Santa. O Espírito Santo, o Espírito Santo é que devolve a vida do irmão, devolve a vida da irmã. E aquela luz é para indicar o irmão que está aí no caminho do pecado ainda, que não crê no Espírito Santo, que não crê na Espírita Santa, que tem muito que não aceita acreditar no Espírito Santo, que é real, no Espírito de Santo Jesus Cristo, que era verdadeiro. Jesus Cristo foi ressuscitado através dessa bolinha aqui, que era o Espírito Santo Filho. Ó. Então aquela grande lá é o Espírito Santo, o Pai, representa o Deus, Pai e Espírito Santo. Deus é Pai, Espírito Santo e Santa. Deus é do Espírito Santo, o Espírito Sagrado. Então, o seu Espírito é sagrado, o Espírito Santo de Deus é sagrado, então é santo. O Espírito Santo de Deus sagrado, e do homem é o Espírito Santo Filho, da mulher é a Espírita Santa Filha, que é sagrada também. O homem vai ser santo depois que um dia que partiu, a mulher vai ser santa através do seu Espírito Santo e Santa. Se você é um homem pecador, uma mulher pecadora, ainda não nasceu no seu Espírito Santo, que busca renascer no Espírito Santo e Santa, da luz. A luz é o seu Espírito Santo. Se você é o homem que está nas trevas, é uma mulher que está nas trevas e acha que não,
É bom sair desse caminho das trevas e buscar a luz do seu Espírito Santo e Santa, o Espírito do Santo Deus. Busca o Santo Deus, a luz do Espírito do Santo Deus, ama a luz do Santo Espírito do Santo Deus, o Espírito Santo de Deus, em todo o seu amor, toda a verdade com Deus e com a luz do seu Espírito Santo e Santa de Deus.